Vamos começar a edição de hoje já com essa história da troca de bebês em Planaltina, confirmada hoje à tarde. Para a gente relembrar um pouquinho, olha, a investigação começou depois que a dona de casa, Jerusa Ferreira, descobriu não ser a mãe biológica da menina que ela cria há 7 anos. O caso veio à tona na semana passada e uma outra mulher que também teve o bebê na mesma maternidade procurou a polícia para fazer o exame de DNA. Hoje o resultado foi revelado para as duas. A gente vai direto ao vivo agora, então, até Planaltina, conversar com a Vitória Mello. Vicky, boa noite para você. Olha só, a polícia confirmou para as duas ali ao mesmo tempo. Conta pra gente como é que foi. Foi isso, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Por volta das 3 horas da tarde, as duas famílias vieram à delegacia. As crianças não estavam. Mesmo assim, essa conversa foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e também por psicólogos do Provida. A informação que nós temos é que foi um momento bem emocionante, viu? As duas mães se abraçaram e mesmo com todas as dificuldades, elas estavam aliviadas, né, por terem chegado a esse resultado. Essas duas meninas nasceram na madrugada do dia 14 de maio de 2014, na maternidade do Hospital de Planaltina. A diferença entre o parto e outro foi de 5 minutos. E essa história só veio à tona 6 anos depois que o ex-marido da Jerusa contestou a paternidade, isso para não pagar mais a pensão alimentícia. Com toda essa repercussão da história, né, na semana passada, uma outra mulher desconfiada procurou a delegacia e hoje a gente teve esse resultado, as famílias tiveram esse resultado. A gente conversou com o advogado dessa outra mulher que gravou um vídeo pra gente e a gente vai ouvir agora. Dentro de uma sala se encontravam o médico responsável, o delegado, o conselho tutelar e as duas famílias. De maneira muito clara e unissona, o médico concluiu que houve sim a troca de bebês. Momento este de muito abalo emocional para as duas mães, que se abraçaram e choraram bastante. Todavia, as duas mães, neste momento, buscam se unir para o melhor interesse das menores. Nossa, eu imagino como é que deve estar o coração dessas mães, né? De toda a família, das crianças também. E ao longo do jornal, vamos voltar direto de Planaltina ao vivo com o delegado que investiga o caso. Nossa equipe continua por lá, inclusive Estevão Furtado acompanhou esse caso desde a semana passada e vai trazer os detalhes para a gente. Agora vamos voltar lá para Planaltina, porque agora a gente vai conversar ao vivo com o delegado que investigou esse caso da troca de bebês e hoje deu às famílias a notícia sobre o resultado dos exames de DNA, um caso lá em 2014, né? Lá no Hospital de Planaltina. A nossa produção ficou o dia todo lá na delegacia acompanhando todo esse desfecho. E o Estevão Furtado está com um delegado agora. Boa noite para você, Estevão. Eu sei que você está acompanhando esse caso, né? Desde a semana passada, hoje foi para aí desde cedo. E como é que foi? Você estava aí na hora que as duas mães chegaram à delegacia? Boa noite, Viviane, para todos que estão ligados no SBT segunda edição. A nossa equipe chegou aqui por volta das 3 horas da tarde. Essas duas mães elas já estavam na sala, reunida com o delegado, com o pessoal da Provítima, que é um programa de assistência do governo, e também com o diretor do Instituto de Pesquisa Forense da Polícia Civil. Como é um caso que corre em segredo de justiça, a gente não acompanhou essa reunião, que durou um pouco mais de 1 hora, terminando aí por volta das 4 horas da tarde. Essas famílias elas saíram, estavam um pouco abaladas por causa das informações, então não falaram com a gente, mas a gente entrou em contato com o advogado da mulher, que ainda a gente não tem a identificação dela. Ele disse que foi um momento de muita comoção, as mães elas se abraçaram, conversaram e as filhas elas não estavam presentes nesse momento, foi somente as duas mães e o ex-companheiro de cada uma delas. Nós estamos aqui com o delegado Diogo Cavalcante, responsável pelas investigações, e ele vai falar um pouco mais sobre como foi todo esse processo dessa primeira etapa do inquérito. Boa noite, delegado, tudo bem? Gostaria que o senhor falasse como foi esse momento em que o senhor recebeu o resultado do exame e contou para as mães. Boa noite. A Polícia Civil do Distrito Federal esclarece que desde o início se sensibilizou com essas famílias e tratou esse caso com absoluta prioridade. E hoje foi finalizada essa primeira parte da investigação, divulgando esses resultados das investigações para os familiares. Então marcamos uma audiência que, juntamente com os familiares, os dois pais, as duas mães, participou também os advogados,
um representante do Conselho Tutelar de Planaltina, uma psicóloga e um assistente social do Provítima, do Governo do Distrito Federal, e do próprio diretor do Instituto de Pesquisas de DNA Forense da Polícia Civil. Então, nesse momento, houve a explanação de todo o ocorrido. Antes dessa divulgação, o Provítima se colocou à disposição dessas famílias para essa assistência psicossocial e o Conselho Tutelar também para acompanhar esse primeiro encontro entre essas mães e essas crianças. E depois foi feita essa divulgação, a gente percebeu, não só percebeu, como eu também senti esse momento de emoção. As famílias ficaram emocionadas, mas se abraçaram e no final saíram já com a certeza de que essas crianças ganharam mais uma mãe e essas mães ganharam mais uma filha. Delegado, como o senhor falou, foi concluída apenas a primeira parte do inquérito e para o pessoal que está em casa assistindo, o que acontece a partir de agora? Isso, a Polícia Civil entendeu que a prioridade era tentar identificar de forma rápida, como foi feita em parceria com o Instituto da Polícia Civil e PDNA, a identificação dos pais biológicos dessas crianças. Então foi confirmada essa troca de bebês no Hospital Regional de Planaltina e também foi ao mesmo tempo revelado que além dessa troca já foi confirmada a verdadeira identidade dos pais biológicos. A partir de agora a gente avança para a segunda etapa, que é verificar o que ocorreu naquela madrugada e saber se há a quem responsabilizar criminalmente entre os servidores da saúde que trabalhavam naquele dia. Viviane, eu volto com você no estúdio. Estevam, muito obrigada pelas suas informações. Agradeço também ao delegado, ao Diogo Cavalcante, por estar com a gente aqui ao vivo. E a Secretaria de Saúde diz que está à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento. Claro que nesse caso aí, família, as mães, as filhas também vão precisar de todo um acompanhamento psicológico também para passar por todo esse processo. E a gente vai acompanhar todo esse desfecho e trazer para vocês.